Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de junho de 2022, 8 horas, 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube do Notícias Agrícolas, além do nosso site, noticiasagricolas.com.br, chegando com as primeiras e principais informações da manhã de hoje, para que vocês sejam todos mais bem informados do Brasil. Então, você que já nos acompanha, seja bem-vindo. Vamos juntos aqui na próxima hora. Hoje temos convidado neste programa Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, vai estar conosco para a gente comentar o mercado de grãos, que já adianto retomou seus negócios pós-feriado nos Estados Unidos em campo negativo, caindo e não é pouco. Quem lidera as baixas é o milho, apesar do calorão e da falta de chuvas lá nos Estados Unidos. A gente tem essa movimentação um pouquinho mais agressiva, portanto, dos grãos. A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, então, com o Matheus. Cai em soja, milho, trigo, farelo, óleo, o complexo soja em queda, os grãos todos em baixa, e a gente já vai falar sobre isso, tá? Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. Ainda sobre café, tem informações já chegando do Cerrado Mineiro, já a gente vai falar sobre isso, tá certo? Então, fique conosco. Letícia Guimarães nos acompanha pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali todas as suas informações. Mande para nós de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado, faça a sua pergunta. Aquilo que a gente não conseguir responder, hoje a gente vai te respondendo nas próximas edições, combinado? A gente vai buscar informação aqui junto dos nossos especialistas para te trazer todas esses dados, essas informações, tá bem? Bom dia, sou de Vilhena, Rondônia, me diz o Jonathan Leopoldo. Obrigada, Jonathan. O Lucas Benedetti, Campo Novo do Parecis, Mato Grosso. Olha aí, o agronegócio chegando a todos os cantos desse Brasil, né? Isso quando não temos audiência aqui do Panamá, da Bolívia, do Paraguai, da Argentina. É o Bom Dia Agronegócio que chega a Buenos dias, agronegócio, good morning, agribusiness. É maravilha isso aqui. Vamos embora. Senhoras e senhores, vamos começar com a nossa rodada de preços, como sempre fazemos. Olha aí, Bolsa de Chicago para a gente começar. Soja, 16 dólares e 80 centos no primeiro contrato, que é o julho, perde 1,2% agora, tá? Milho, 7 dólares e 65, 2,2% de queda. O trigo, 1,4% de baixa para valer 10 dólares e 18 centos por bushel na manhã dessa terça-feira. Entre os derivados de soja, quem liderava até há pouco as perdas era o óleo. Vamos ver se continua esse movimento. 2,2% de baixa para o óleo de soja, com o primeiro vencimento abaixo dos 70 centos por libra-peso, 69 centos mais 53 por libra. O farelo de soja perde 1,5% para valer 401 dólares por tonelada curta, tá? Então, dia de perdas generalizadas para os grãos e para os derivados de soja. Já na Bolsa de Nova York, o que nós vemos é uma alta para o mercado do café de 1,8% no primeiro vencimento para 2 dólares e 31 mais 43 por libra-peso. O açúcar sobe 0,2% para valer 18 mais 64 por libra. Já o algodão em queda, 1,7% de baixa para 1 dólar e 16 mais 32 por libra-peso, tá? No petróleo, já recuou o petróleo e hoje não, e agora está subindo, né? Então nós temos aí para o WTI uma alta de 2,4% para 110 dólares e 53 centos o barril, e o Brent sobe 1,7% de alta para 115 dólares e 98 centos, tá? Então temos essa movimentação em alta para o petróleo, que abriu os negócios em queda, voltou para o campo positivo, tá? E vocês podem perceber que hoje é um dia de bastante aversão ao risco, né? Perceba, o gás natural cai 0,4%, o ouro 0,3% de queda, sobe prata e sobe cobre. A prata sobe 0,2%, o cobre sobe 0,5%. Mas já a gente vai falar sobre o minério de ferro e o carvão na China, que estão despencando. Há uma preocupação muito séria com o futuro da economia global. Há uma preocupação muito severa com toda essa condição de recessão, inflação descontrolada, uma série de outros fatores que deixam o mercado financeiro
completamente avesso ao risco, buscando ativos mais seguros. Que ativos são esses principalmente? O dólar, as taxas de juros que subiram pelos principais bancos centrais do mundo, alta nas taxas de juros. Então, como explicou o Eduardo Vanin na manhã de hoje, analista da Greenvest, é um movimento sincronizado. Os fundos vão se desfazendo de algumas posições nas commodities e vão buscando ativos mais seguros, como as taxas de juros ou o próprio dólar. Vamos ver como é que está o dólar index hoje. Caindo um pouquinho, 0,1% de baixa, tá? Então, vamos monitorando. Já já tem a abertura do dólar aqui no Brasil, que ontem fechou com R$ 5,19, numa alta de 0,8%, e foi uma sessão completamente volátil. Mercado abriu com altas fortes, foi testar bons patamares, caiu, voltou a subir e fechou com essa alta aí de quase 1%, R$ 5,19 no fechamento de ontem, tá bem? Então, temos essa situação, estamos de olho, estamos monitorando. Senhoras e senhores, eu vou começar aqui com algumas informações do mercado. Não, antes da gente falar dessas informações do mercado do café, vou trazer as informações do mercado asiático, tá? Bolsa de Dalian, baixa para o farelo, baixa para o óleo de soja, baixa para o milho. Antes da gente falar do mercado de café e também do mercado de grãos, porque já já Matheus Pereira vai estar conosco, vamos falar com quem sabe mais que a gente, né? Eu quero falar um pouquinho sobre a questão dos óleos vegetais, tá? Que estão num momento completamente diferente daquele que a gente viu nos últimos meses, de altas fortíssimas e fundamentos ainda muito fortes, prêmios para o óleo ainda muito fortes na China, mas os preços em queda forte, tá? Olha só o que nos diz Eduardo Vanin. Na bolsa de Dalian, a queda continua para as principais commodities agrícolas. Óleos vegetais caindo. Os futuros do óleo de palma e do óleo de soja encerraram com quedas acumuladas de 2,3% e 3%, respectivamente. Então, o óleo de palma também está caindo forte e quem encabeça esse movimento é o óleo de palma e vai puxando os demais, tá? Essa semana, o óleo de palma, que começou ontem, tá? O óleo de palma já acumula queda de quase 5%. Na semana passada, a queda foi de 7,8%. Então, tá entendendo a queda acumulada de mais de 12 pontos percentuais? É mais ou menos por aí. Essa não é uma boa notícia para as margens. O oil share em Dalian caiu de 48% para 41%. Na CBOT, o movimento é o mesmo. No Flat Price FOB, Rosário, lá na Argentina, a queda foi ainda maior. E a Argentina é referência importantíssima para o mercado de óleo de soja, já que é a maior exportadora deste produto quando a gente pensa no quadro global, tá? Apesar disso, olha aí, é bom lembrar que o Brasil deve passar de B10 para B12. O que é isso, Carla Mendes? É a mistura do óleo de soja no biodiesel, de 10% para 12%. Acha bastante? Na Argentina devem passar de B5 para B12,5. Então, esse aumento fortíssimo na utilização do óleo de soja para produzir biodiesel lá na Argentina, e isso deveria estar puxando os preços para cima, mas os preços já estavam muito altos, né? Então a gente vai ver toda essa situação. Olha aí. Nos Estados Unidos, o diesel mais o RIN está acima do óleo de soja, o que sugere um aumento da mistura também. Me parece, abre aspas para Eduardo Vanin, que os óleos ficaram muito descontados. Muitos falam que a queda está relacionada ao petróleo, mas é bom lembrar que sazonalmente o pico de consumo está logo à frente e a temporada de furacões no Golfo começa e vai ser acima da média, porque tem influência do Laninha. Senhoras e senhores, eu já dei esse spoiler ontem, hein? Já trouxe essa informação ontem também nas palavras de Eduardo Vanin. Então, atenção, senhoras e senhores. Esse mercado de óleo vai dar o que falar nesses próximos dias. Temos uma baixa forte e eu já me comprometo com vocês aqui a trazer uma matéria mais detalhada sobre os óleos vegetais, tá certo? Já já a gente vai ter Matheus Pereira aqui, também vamos falar sobre o óleo de soja e entender o impacto disso tudo ali para o complexo soja, principalmente na Bolsa de Chicago. Volto a dizer, nesta manhã de terça-feira, quem lidera as baixas entre o complexo é o óleo. Tem mais de 2,2% de queda, a soja 1,9% e o farelo 1,5%, tá? Então, para óleos vegetais, temos um momento aí complicado, temos um momento que chama bastante atenção, tá? E o milho não tá para brincadeira hoje não, hein? 3,6% de perda nesta manhã de terça-feira.
senhoras e senhores, intensificando suas baixas. Lembrando que o inverno começa hoje, dia 21 de junho, e naturalmente o verão para o hemisfério norte. Aí é atenção total para o clima lá no Corn Belt, já a gente vai falar sobre isso também, ok? Bom, falamos então sobre essa questão do óleo, fizemos a nossa primeira rodada de preços, agora eu quero chamar a atenção a vocês para as informações do mercado e da safra de café que está acontecendo. Virgínia Alves e Lucas Santos estão no Cerrado Mineiro, foram lá para patrocínio para colher essas informações em loco e para contar a história dos 50 anos da cafeicultura lá no Cerrado. E enquanto eles estão produzindo esse material, estão nos trazendo informações hard news, né? Ou seja, aquilo que está acontecendo neste momento, agora. E ontem, conversando com o Simão Pedro de Lima, da Expo Cacer, é isso? É, né? Nós temos essa informação que chega da Virgínia. Colheita tem 15 dias de atraso no Cerrado Mineiro, safra está pelo menos 60% mais cara e produção deve ficar abaixo de 2021, senhoras e senhores. Mais do que isso, o Simão afirma ainda: acontecimentos em série trazem realidade de muitos desafios para o produtor, principalmente em patrocínio, onde o clima castigou 46% do parque cafeeiro. Então, vou pedir para a Letícia colocar para vocês essa informação na tela, já estou compartilhando aqui o link com ela. Para chegar nessa informação, é simples, menu vídeos café, vai procurar pelo Simão, tá? Simão Pedro de Lima. Aí, sucesso. Tá? Simão Pedro de Lima, né? Não tô doida, não. Então é isso mesmo. Aí, qual que é a situação mais importante? Entender que essas informações estão chegando ao mercado efetivamente, mesmo que de forma pontual e cadenciada. Vocês percebam que o mercado de café ainda segue muito volátil, se divide entre esse cenário de fundamentos completamente forte e altista para os preços, enquanto sente também a pressão desse financeiro avesso ao risco. Porque o café, enquanto commodity, ele vai sentir essa pressão do financeiro, vai sentir essa evasão dos fundos das commodities agrícolas. Mas me parece que nessa terça-feira, inclusive, os fundamentos estão falando um pouquinho mais alto, lembrando que o mercado também retoma os seus negócios após o feriado de ontem, lá nos Estados Unidos, né? Feriado de comemoração do fim da escravidão. Então, nesse momento, todos os principais vencimentos do café arábica negociados na Bolsa de Nova York sobem mais de 1%. O julho tem 2 dólares e 31 mais 55, 1,7% de alta. O setembro, 1,5% de ganho para valer, 2 dólares e 30 mais 75 por libra. O dezembro, 2 dólares e 29 mais 40 com 1,4% de alta. E o março, 2 dólares e 27 mais 45 com 1,3% de ganho, tá? Então a gente tem aí um cenário de altas para o café. E hoje vamos entender o movimento do câmbio para entender como é que fica a formação dos nossos preços aqui no Brasil. Lembrando que a nossa colheita está atrasada e os nossos negócios também estão um pouco mais contidos nesse momento, né? O produtor está tentando entender para onde vai realmente a sua colheita, o tamanho real da safra que ele vai entregar ao mercado, já tendo comercializado uma parte dela. Então, a gente vê esse movimento. Nesse momento, o dólar dá seus primeiros sinais, R$ 5,17, uma baixa de 0,3%, tá? Então, temos uma abertura do dólar em baixa na manhã de hoje, ok? Vamos monitorando. E não se esqueça, vá mandando a sua pergunta, vá mandando as suas dúvidas e a gente vai conversando por aqui com você, tá bem? A Fabiola, bom dia, Carlinha. Se puder falar um pouquinho dos óleos vegetais. Fabi, se você chegou agora, hoje eu falei bastante sobre os óleos vegetais, já no começo aqui da nossa conversa, mas já o Matheus Pereira vai estar conosco, o diretor da Pátria, a gente vai falar um pouquinho mais. Os óleos vegetais estão caindo de forma bastante intensa no mercado internacional, não só o óleo de soja, mas o óleo de palma e os demais óleos vegetais. E a gente tem visto isso acontecer depois de altas muito fortes. O óleo de palma já acumula uma baixa de 5% essa semana. Na última semana, fechou a semana com 7,8% de queda. O óleo de soja e o óleo de palma recuaram no mercado asiático hoje, 2,3% para palma
e 3% para soja. Então, a gente tem uma... Não tem problema, Fabi, já estou fazendo aqui um overview para você rapidinho, depois você recupera, tranquilo, tá? E vai ter uma matéria completa hoje sobre os óleos vegetais. Então, nós temos essa condição, né? Dessa sinalização toda para o mercado de óleos vegetais, que está num momento completamente diferente do que a gente via há algumas semanas, há alguns meses, os preços estourados na alta, enfim. Já já a gente vai falar mais sobre isso, tá bem? Então fica tranquila que já já tem Matheus Pereira, aí é sucesso que vamos falar com quem sabe mais que a gente, tá bem? Ventura Agro, bom dia, Carla. Mercado do café é muito volátil, porém boas expectativas. É isso mesmo, obrigada pelo comentário adicional. Acho que é importante a gente trazer essa visão, porque realmente as perspectivas são realmente boas para o café. Os preços estão em patamares que ainda remuneram bem o cafeicultor. O que precisa ter atenção é o custo de produção, né? A gente está numa situação bastante preocupante quanto aos custos. A gente sabe que é um momento de uma necessidade de planejamento muito forte, né? E a gente tem que fazer esse monitoramento. Como eu te falei, ao amigo da Ventura Agro, né? E também os demais colegas que estão nos acompanhando, somente no Cerrado a safra está pelo menos 60% mais cara para se fazer. Então, perceba, né? Vai te exigir um total planejamento comercial, tá bem? Vamos monitorar, vamos acompanhar. Bom, falamos então bastante sobre o café. Sugiro que vocês retomem esse conteúdo da Virgínia, tá? É importante acompanhar essas informações que vão chegando do Cerrado e a gente vai trazendo então toda essa atualização para vocês. Fato é que hoje os preços estão subindo e não é pouco, tá? Então atenção que pode ser um dia importante aí para fazer negócios ou não, dependendo de quanto você precisa fazer de caixa, quanto você já vendeu, como é que tá a sua colheita, né? Tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis. O que é importante? Tenha ao seu lado um profissional de confiança para ajudar na hora de fazer essas vendas, essas operações, essas relações de troca, seja a forma como você faz a sua gestão, tenha ao seu lado um profissional que vai te ajudar com isso, tá bom? Combinado assim? Então vamos nessa. Bom, falamos sobre o café, queria falar um pouquinho sobre as nossas exportações de proteínas animais, porque os dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, elas estão sempre saindo mais no finalzinho da tarde, começo da noite, já que segue a greve lá dos funcionários públicos lá do Ministério da Economia e tudo mais. Então, esses servidores públicos em greve, né, acabam promovendo esse movimento. Os dados saem um pouquinho mais tarde, mas já temos aqui para você. Carne de frango exportada em 12 dias úteis de junho atinge 93% do faturamento total de junho 21, tá? Então, as nossas exportações de carne de frango estão desempenhando bem ainda, embora em volume a gente tenha dado uma escorregadinha, mas a gente ainda vai bem. São itens completamente importantes da nossa pauta exportadora. E olha só, para carne suína, exportações de carne suína melhoram na terceira semana de junho em relação à semana anterior. Também vinha num desempenho um pouco mais contido, um pouco mais fraco, as vendas de carne de porco pelo Brasil, mas estamos melhorando, né? E isso impactou, inclusive, nos preços que já estavam ali sentindo uma pressão forte. Essas exportações mais contidas ajudaram a manter esses preços mais contidos diante de custos de produção muito altos. Então, duas boas notícias aqui para as nossas exportações de proteínas animais, levantamento feito pela Letícia Guimarães, nossa especialista aqui em proteínas, né? As duas notícias já estão em destaque na nossa página inicial, para que você possa acompanhar esse mercado. Já já tem as exportações também de carne bovina, vamos ter exportações de milho, de soja, vamos falar um pouco de cada coisa, tá? Toda segunda ou terça-feira de manhã, a depender do horário que a SECEX traz esses dados, a gente faz essa análise para você, compila esses números e te traz por aqui, tá bem? Então, duas informações importantíssimas para vocês por aqui, tá bem? Bom, falamos de café, falamos de proteínas animais, então vamos falar de boi gordo, informações do aplicativo AgroBrasil com Z, não se esqueça. Aliás, se você ainda não baixou este aplicativo, aqui está o caminho para você fazer isso, ó. AgroBrasil App, é sucesso.
termômetro do mercado pecuário, tempo real, negócios efetivos sendo registrados nesse aplicativo. Por isso que a gente vai te trazer todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio essas informações do aplicativo AgroBrasil. Média de preços, média de escalas para os principais estados que participam desse mercado. Lá no aplicativo tem informações mais completas, tá? Então, presta atenção. Nessa segunda-feira, o aplicativo AgroBrasil teve boa captação de negócios. No estado de São Paulo, registro com valores entre R$ 305 e R$ 320 reais por arroba, divulgando uma média em R$ 316 reais por arroba. As escalas, segundo a apuração do aplicativo, ficaram em 8 dias e meio. Mercado Paulista. Mato Grosso do Sul, registros de negócios a R$ 305 reais por arroba, as escalas um pouquinho mais ajustadas, 7 dias em média, tá? Mato Grosso, negócios entre R$ 295 e R$ 300 reais por arroba, escalas em 6 dias, mais curtas ainda, tá? Então, vocês podem perceber que praticamente todos os estados têm escalas um pouquinho mais curtas, tá? Minas Gerais, registros também na casa de R$ 305 reais e escalas também, em média, atendendo 7 dias. Goiás, R$ 305 reais também, média de negócios por arroba. E apuração das escalas ainda mais curtas, 5,8 dias, tá? Lembrando que esses preços que a gente cita aqui, que são repassados pelo meu amigo Daniel Lopes, do aplicativo AgroBrasil, baixa este aplicativo, @agrobrasilapp, são preços livres de impostos com pagamentos à vista, tá? Para conferir informações na íntegra, acesse já este aplicativo importantíssimo para vocês, tá bem? Bom, falamos então destes principais mercados. Vamos dar uma olhadinha nos nossos comentários antes da gente chamar o Matheus. O Matheus já está com a gente? O Matheus já está conosco. Então, antes da gente chamar o Matheus aqui para essa conversa, vamos passar ali pelos nossos comentários. Dona Eliana, bom dia, Agro, e Carla Mendes. Vamos lá. Ventura Agro nos mandando bom dia. O Márcio Weber, de Sinop, no Mato Grosso. O Márcio Fagundes, meu amigo lá de Curitibanos. Bom dia, Carlinha, e bom dia, Agro. Como que estarão os preços da soja nessa semana? Márcio, atenção, que quem sabe mais que eu tá chegando. Matheus Pereira já tá na conversa, já ele chega aqui no Bom Dia Agro para te trazer mais informações sobre isso, tá? Ó, Arruda São Pedro, como é que estamos, Fernando? Bom dia, meu amigo. No Arruda somos seguidores de boa informação e aqui nos sentimos atualizados. Obrigada, meu amigo. O Lúcio Nunes, que fala conosco de Recife, arroz tá com viés de alta. Coisa boa. DNA do Leite, meu amigo Diogo. Bom dia, meu agro. Bom dia, Carlinha. A Fabiola, sempre conosco também, pediu informações dos óleos vegetais, já trouxemos. Temos também o Rafael nos mandando bom dia, o Rodrigo Soares. Qual a expectativa do preço do boi gordo para os próximos meses? Me parece que a gente está aí num mercado um pouco mais estável, viu, Rodrigo? Vamos acompanhando, tá? Olha só, a Miliane Mendes. Feliz em ver de Canaã dos Carajás, no Pará. Obrigada, viu, pela audiência. Elaine, bom dia, Carla. Pode falar sobre o comércio do milho aqui no Maranhão? Posso. É agora. A Fabiola, ó, a vinda do Matheus veio a calhar hoje. Então, bota o homem na conversa, Mateuzinho. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Sempre bom receber você por aqui. Fala, Carla. Fala a todos que nos assistem. Muito bom estar aqui contigo mais uma manhã, cara. De fato, o mercado muito eufórico. Imagino que quem esteja nos assistindo, né, tá preocupado com esse mercado de soja, preocupado com esse mercado do milho. Espero poder trazer pelo menos uma redução da ansiedade, né? Infelizmente, aqui na pátria, a gente só não faz o mercado subir. O resto a gente consegue. Fora isso para cima, né? Exatamente. Matheus, de fato, eu acho que a ansiedade da nossa audiência realmente é grande, porque a gente tem aí perdas de mais de 20 pontos para o mercado da soja. No milho, essas perdas são fortes também. O mercado do milho perde quase 2% agora, já perdeu mais. O trigo também cede, o óleo cede, o farelo, tá tudo em baixa e baixa forte nessa retomada dos negócios em Chicago depois do feriado nos Estados Unidos. O que está motivando esse movimento para a gente começar a entender isso aqui?
Olha, Carla, então, ontem foi feriado apenas nos Estados Unidos, né? A gente tinha todo o mercado brasileiro, o mercado asiático operando, e já, enfim, ao longo de todo o dia de ontem, na segunda-feira, a gente já teve, né, um baixismo disperso por todo o mercado agrícola mundial. Ele só não foi refletido em Chicago porque, enfim, não estava com operações, né? Estavam lá em feriado sobre o dia da libertação da escravatura nos Estados Unidos. E o baixismo nos mercados asiáticos, né, tanto em Dalian, principal bolsa chinesa de mercadorias, quanto na Malásia, com o óleo de palma também, né, sucumbindo a baixas, eles foram, enfim, só acumulados, esses movimentos de queda, e esses movimentos acumulados de ontem, eles estão sendo agora precificados na reabertura do Chicago, né, que já reabriu ontem à noite, na sessão noturna, que a gente chama, né, overnight, que abre aqui às 9 horas da noite no horário local de Brasília. Ontem já abriu na queda, já precificando todo o mercado asiático com o trocadilho da palavra, né? Estava bem aziado o mercado. E esse baixismo, cara, ele veio, né, desengatilhado no início da semana por conta da volta dos lockdowns em solo chinês, né? A China que estava com todo um cronograma, né, de reabertura das quarentenas, tanto em Xangai quanto Pequim, né, que são mais de 50 milhões de pessoas colocadas dentro de casa, quarentena, desacelera o consumo, desacelera a produção industrial, desacelera a oferta de mão de obra, né, que é o principal ponto de atenção do mercado agrícola no momento. Então a gente tem a volta desses lockdowns, né, colocando esse medo aí no mercado que pressupõe, né, uma desaceleração de demanda aí ao longo dessas próximas semanas, Carla. A gente vê um mercado completamente arisco, então, né, Matheus? Os fundamentos, pelo que eu estou entendendo, são até fortes e consideráveis, incluindo a questão climática nos Estados Unidos. Não? O mercado até, os traders, os analistas e consultores esperavam que houvesse um reflexo dessas preocupações com o clima nessa reabertura dos negócios, não? Carla, existia sim essa conversa de bastidores, né, de que haveria possibilidade do mercado hoje precificar, né, a expansão daquela massa de ar quente de alta pressão nos Estados Unidos. É uma massa de ar quente de alta pressão que coloca, né, um padrão mais seco estabelecido sobre quase todo o cinturão agrícola, quase todos os Estados Unidos. Essa massa de ar seca, Carla, ela impede, né, a formação e a chegada de chuvas, né, novas rodadas de chuvas, que no atual momento, cara, de finalização de plantio, né, retinha final, enfim, é uma percentagem virtual que falta para semear ainda de milho, pouca também de soja, a gente vai ter dado atualizado hoje no fim da tarde, mas no atual momento, esse periodinho de seca ele é até favorável para as culturas que já estão já germinadas, né, entre V1 e V3, que elas continuam, né, aprofundando as raízes e melhora a estatura da planta em campo. Porém, infelizmente, aos norte-americanos, né, esse padrão climático de seca hoje, ele já está se prolongando, né, nas previsões até o final de julho. A gente está falando aí mais de 40 dias de seca, que no atual momento pode não trazer uma grande euforia, só que se esses mapas se confirmarem com mais 40 dias de seca, a gente vai ter sim um suporte, né, altista pelo lado da oferta, que vai estar em contração nos Estados Unidos. Ou seja, o que a gente ainda vai observar é essa disputa entre fundamentos e financeiro. Exato. Do lado da oferta, a gente tem fundamentos, Carla, que justificam altas, né? Que é uma potencial nova quebra de safra agora nos Estados Unidos. No lado da demanda, atualmente a gente tem fundamentos baixistas, né? Que é uma capacidade de redução da demanda chinesa por soja mundial. Então tá nesse embate, né? A briga tá entre esses dois lados. Matheus, você acredita que há realmente espaço para essa redução na demanda chinesa por soja? Ou isso passa também por um movimento de especulação? Ou é realmente um problema grave e que pode, inclusive, demorar para se restabelecer esse consumo? Porque a China não precisaria ainda vir a mercado para garantir alguns volumes de soja para estar abastecida aí nos próximos meses? Sim, Carla, são quase 18 milhões de toneladas que a China necessitaria, né, de fazer aquisições até o começo de outubro. É um volume substancial, né, expressivo, mas, de fato, os chineses, enfim, estão cada vez mais reduzindo a necessidade de importação. Não que o consumo interno esteja reduzindo, né? A gente tem que lembrar que
a grande maioria, né, da soja consumida pela China, ela vai para a cadeia pecuária, ela vai para a ração animal. E animal, enfim, porco, vaca, galinha não deixa de comer, não faz dieta, enfim, muito pelo contrário, né? Come o que é possível dentro de uma dieta nutricional para ganho de peso, né? Então, porco não deixa de comer, vaca não deixa, galinha não deixa de comer. Então, o consumo interno chinês ele está estagnado, ele não está sofrendo retrações nem acelerações no atual momento, né, por parte da cadeia animal. Hoje, os chineses possuem o maior rebanho de suínos da história, né, são mais de 1,2 bilhões de cabeças de suínos, desde matriz, leitões, porcos em linha de engorda ou até porcos terminados, né? Enfim, nunca houve, né, um rebanho tão volumoso em solo chinês quanto há no atual momento. Porém, eles estão consumindo o que há internamente no país. Tanto a gente está vendo constantemente, Carla, o governo chinês fazendo leilões de suas reservas, né? Não estão sendo muito populares, porém o governo tem colocado, né, muita oferta ao mercado. Já foram quase 3,5, 4 milhões de toneladas totais já ofertadas de reservas estratégicas da soja chinesa, do governo, né, à população, né, ao mercado consumidor interno lá na China. Então acaba que o consumo na China não está estagnado. Porém, a importação da soja brasileira, importação da soja norte-americana, está sofrendo leves desacelerações por agora, Carla. Essa é a preocupação de que esse fato de hoje se prolongue por mais algumas semanas. Bom, vamos acompanhar. Matheus, o que me chama a atenção também são as baixas do milho, que chegam a ser até mais agressivas do que as da soja na Bolsa de Chicago. O que está motivando? É essa questão também do financeiro, naturalmente, mas tem outras notícias que pesam diretamente sobre o milho que ajudam a trazer essa baixa mais agressiva do que na soja, por exemplo? Sim, Carlos, o mercado do milho, né, ele possui uma correlação primária e direta, né, com todo aquele conflito que tem acontecido no leste europeu, lá da Rússia e Ucrânia. Sempre que a gente tem algum fato novo, né, proveniente lá das resoluções da guerra Rússia e Ucrânia, a gente tem um impacto direto ao mercado de cereais, né, respinga em todos os mercados aqui na América do Sul, de cereais, tanto milho quanto trigo. E nesse exato momento, né, a gente tem um certo otimismo, né, com a retomada daquele tal corredor lá de exportação que vem sendo carregado também por algumas semanas e que agora, enfim, nesse início de semana já começou a ser discutido novamente sobre a viabilidade desse corredor, sob, né, monitoramento bélico, sob monitoramento de outras armadas, né, que não sejam só de Rússia ou da Ucrânia. Outras grandes potências bélicas vão estar também, teoricamente, né, auxiliando no monitoramento desse exportador desse corredor de exportação da Ucrânia. Então a gente tem hoje um baixismo generalizado do mercado de cereais, não só aqui nas Américas, né, mas também em solo europeu, e que não só fique confinado aos mercados cereais, todos os mercados diretamente e de maneira primária correlacionados com os produtos, né, internos da Rússia ou da Ucrânia estão sofrendo grandes quedas hoje. Um caso aí bem, talvez mais expressivo, é o gás natural, que já cai mais de 5% na Europa no atual momento, precificando também todo esse otimismo da volta, né, da oferta robusta do gás natural para o solo europeu. Tá. E outro mercado que me chama a atenção é o óleo. O óleo caindo fortíssimo, não só o óleo soja, mas o óleo de palma. Eu queria te ouvir um pouco mais também, Matheus, sobre esse mercado de óleos que vinha numa trajetória de alta explosiva, né? Sim. Olha, a gente tinha dois grandes problemas acontecendo com os óleos vegetais, Carla. E os dois grandes problemas eles se confinavam na Indonésia, maior exportador de óleos comestíveis do planeta, e na Malásia. Tá? Que a Malásia sofria, né, com a falta de mão de obra na colheita do óleo da palma, né? Uma colheita que ainda é muito manual, né? Exige muito ainda força humana, né, para fazer a colheita, fazer a extração. Sim. Ainda mais num país como a Malásia, né, com pouco desenvolvimento, né, tecnológico. Então, a Indonésia sofria de restrições às exportações, né? A Indonésia bloqueou temporariamente as exportações dos óleos comestíveis, né, para tentar controlar a inflação interna no país. Não foi bem sucedido.
voltaram recentemente com os planos de colocar o produto, né, o subproduto para fora do país. A mesma coisa aconteceu com a Malásia, que sofria, né, uma crise da falta de mão de obra para colheita do óleo de palma, que agora também vem sofrendo a normalidade desse assunto. Então, o mercado de óleos vegetais, Carla, ele veio superinflado, né, por esses dois grandes problemas. Problema também consequente da guerra Rússia-Ucrânia, né, que inflou todo o mercado de energias, né? O mercado de energias foi inflado pela falta de abastecimento de commodities energéticas da Rússia em direção à Europa, né? Acabou que os europeus começaram a procurar por fontes alternativas. Óleo de soja também é uma fonte alternativa, né, de biocombustíveis. Acabou sendo também um fator ali que ajudou na inflação dos preços de óleos vegetais por todo o planeta. E agora a gente está tendo, né, um equilíbrio, ou pelo menos uma reversão de cenários para algum desses pontos que colocariam, né, os preços ainda em alta. Então a gente está tendo quedas, são quedas justificáveis, porque o maior exportador de óleos comestíveis do planeta, a Indonésia, volta a ofertar o teu grão, o teu produto, teu óleo, né, vegetal, para os consumidores mundiais. E na Malásia eles estão lá restabelecendo, né, todo o fluxo de colheita que até 2, 3 semanas atrás ainda estava extremamente problemático. Bom, Matheus, quando a gente transfere tudo isso para o produtor brasileiro, eu queria te ouvir para milho, queria te ouvir para soja, mas vamos começar com a soja. A gente viu nos últimos dias o dólar voltar a subir muito forte e naturalmente jogar a favor do produtor brasileiro. A gente, inclusive, avançou nos negócios e tudo mais. E hoje a gente está vendo uma baixa do dólar, pelo menos nesses primeiros negócios, porque está completamente volátil, e a soja caindo forte. Como é que você está imaginando e projetando essa semana com negócios e formação de preços aqui para o nosso produtor quando a gente olha para o mercado da soja? Cara, essa semana, infelizmente, se desenha, né, como uma semana de baixa ao mercado físico brasileiro, especialmente da soja, né, que vem sofrendo com o mercado internacional. Tá? A gente vê ainda que esses movimentos do dólar aqui no Brasil temporariamente poderão justificar uma reversão da alta, enfim, recolhimento de lucros. Porém, a gente continua vendo uma tendência altista ao dólar internamente no país, né? Porém, essa semana específica, a gente deve ter o mercado internacional da oleaginosa sofrendo realmente com a desaceleração, né, dos seus derivados, né, óleo e farelo. Não só isso, também essa preocupação crescente com a demanda chinesa pelo grão in natura, que vem, enfim, recolhendo, que vem retraindo por conta daqueles lockdowns em Xangai e Pequim. O único fator ali que cria otimismo no longo prazo, médio prazo, vamos dizer, Carla, que é acima de 2 semanas, né, já na entrada ali do mês de julho, seria de fato a precificação da quebra norte-americana de safra. Como eu disse, os mapas estão ruins, no atual momento não geram grandes euforias, apesar de ter alguns estados ali de Indiana, Illinois, Indiana e Ohio, que são estados ali que estão mais, onde a gente levantaria as bandeiras vermelhas com mais atenção, assim, né, que são estados que já passam por quase 2 semanas de estiagens. Então, se a gente tem um prolongamento desse padrão, o mercado entra em julho, né, precificando com mais agressividade essa quebra de safra dos Estados Unidos. Então, a gente tem esse balanço, né, uma semana ruim, porém, uma previsão aí de médio prazo acima de 2 semanas ainda positiva. E, Matheus, como é que estão os nossos negócios para a safra nova? Porque o que a gente viu também foi um certo recuo nos preços dos fertilizantes. Eu queria saber se isso motivou o avanço das nossas vendas, naturalmente, para fazer essas relações de troca e tudo mais, para a safra 22-23. Como é que a gente está olhando para tudo isso? Olha, cara, tá atrasado o volume de vendas para 23, né? A gente está com cerca aí de 35% comercializado para a safra 23, média Brasil. Essa época do ano, em média, né, a gente já teria alcançado mais de 45%, se não já encostando na região dos 50%. Claro que nos últimos 2 anos, né, a gente teve uma mudança, né, de cenário do produtor rural, produtor brasileiro, né, por si só, ele avançou com menos agressividade nessas vendas futuras ao longo dos últimos 2 anos, né, por conta daquela mudança de patamar que a gente sofreu com a soja de 2019 para 2020, efeito aí da alavancagem do dólar, efeito da demanda concentrada por commodities mundiais, né, matérias-primas se tornaram
um refúgio, né, a grandes investidores. Mas a gente tem sim esse recuo. O produtor está mais reticente em avançar com essas vendas 23, porém alerto muita atenção, pessoal. De fato, a gente vai colocar no chão aí no final de 2022 a safra mais cara da história do Brasil. A alavancagem financeira do setor está agressiva, não por conta da captação de crédito, né? A captação de crédito está até mais baixa do que tipicamente estaria esse ano. O produtor está bem capitalizado, né? A opção pelo custo, né, feito com o próprio recurso tem sido ali algo bem comum nas decisões desses produtores rurais do Brasil para a safra 22-23. Só que quando eu digo alavancagem financeira, é uma alavancagem de a gente está colocando muito dinheiro em campo para a safra 22 e 23 e espera-se, né, que pelo menos mais dinheiro retorne à base da cadeia, né, aos produtores rurais. Então, é uma safra cara, a mais cara da história, e alertaria muita cautela, né, enfim, tenha boas estratégias para a safra 22 e 23 visando a comercialização, pois é uma safra cara e, enfim, as margens projetadas de maneira bem apertadas não, mas menores do que a gente evidenciou nos últimos 2 anos. Então esse é um ponto de preocupação, cara. Mas ainda assim são margens que remuneram o produtor adequadamente. Sim, existe remuneração, talvez não tão saudável, talvez não, estou com toda certeza não tão saudáveis quanto foi observado aí nas 2 últimas safras de soja aqui no Brasil, por conta dos custos elevados, apenas por conta disso. Porque soja ainda 23 se mantém em patamares ali já observados no passado. Certo. Matheus, quando a gente olha para o mercado de milho, como é que a gente está entendendo a formação dos preços aqui no Brasil? Na última entrevista que o Cris deu aqui ao Notícias, né, o Cristiano Palavra, também analista diretor da Pátria, ele falava sobre esse milho de R$100 no segundo semestre. A gente tem uma demanda maior na exportação, a gente vai ter uma segunda safra que, apesar de ser maior do que a anterior, não vai ser do tamanho que se imaginava inicialmente. Quer dizer, a gente tem alguns fundamentos importantes também para a formação dos preços de milho aqui no Brasil, não? Exatamente, cara. No atual momento, né, a gente tem todo esse baixismo generalizado no mercado do milho aqui no Brasil, que é reflexo desses respingos, né, das quedas lá fora do país. A gente tem Chicago aí colocando quase 3% de queda no atual momento, né? Spot caindo 2%, contratos mais longos aí caindo quase 3%. Contrato mais operado hoje, que é o contrato de dezembro, né, em Chicago, está caindo 2,8% no atual momento. Então, respinga em todo o mercado de cereais aqui na América do Sul. Na América do Sul, cara, a gente vive a colheita mais acelerada da história. Não era segredo, não é nada assim de se espantar. A gente teve o plantio da soja mais acelerado, a colheita da soja mais acelerada, plantio do milho mais acelerado da história e agora a colheita. Não há nenhum segredo nisso, a gente só teve um deslocamento de calendário agrícola nesse ano aqui no Brasil, sem surpresa. Então a gente está tendo muito milho agora se tornando disponível ao mercado interno brasileiro, porém, de arrasto, né, a gente tem também uma aceleração agressiva das exportações. Hoje, nosso line-up de exportação ele é quase 6.000% acima do line-up de exportação do milho brasileiro em 2021. Claro que 2021 também foi uma safra assim, extremamente problemática, né? Muita quebra de safra. Exportações aí foram reduzidas a quase a metade do que era projetado, cara. Então, nesse atual momento, em 2021, a gente não tinha grandes volumes ainda já destinados à exportação do milho brasileiro. Esse ano a gente tem. Então, a gente tem uma colheita rápida, a gente tem uma exportação acelerada. As filas de embarque hoje do milho, Carla, milho brasileiro, eles só perdem em volume para 2019, que foi aquele ano que a gente exportou o que tinha, né? Chegamos ao final do ano comercial de 2019 com quase 41 milhões de toneladas exportadas. Esse ano a gente só está perdendo para 2019, que foi o nosso único recorde observado. Estamos bem acima da média, bem acima do ano passado, sem dúvida alguma. E não só isso, cara. A gente tem aqui, né, a clientela pátria do centro-sul do Brasil. Estamos relatando aí decepções grandes, né, com os resultados de colheita. Sim. O que é totalmente o oposto do centro-norte. A gente tem hoje o centro-norte reportando produtividades satisfatórias, né? Até em alguns casos recordes, que é o caso do Tocantins.
até algumas regiões do Piauí que tem em processo de colheita agora, né? Que nem é tanto um milho safrinha, seria mais um milho verão tardio. O que é, cara? Oi? A gente tá vendo o Matheus ainda? Ah, foi só a minha internet que caiu. Estão me escutando? Estão me vendo? Voltou. Pronto. Posso continuar? Eu tô me vendo aqui, pessoal. Matheus, pode continuar, por favor, que eu não tô te ouvindo, mas a nossa audiência tá tudo certo. Tá bom, então. Mas só diria que existe essa grande diferença de cenários, né? Centro-norte do Brasil, uma safra regular, até recorde em algumas regiões. Centro-sul do Brasil, decepção. De fato, centro-sul do Goiás, centro-sul do Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, São Paulo e Paraná. Ponto de atenção especial Paraná, pessoal. Clientela da Pátria no Paraná, no Oeste Paranaense, estamos relatando aí grandes decepções, não por falta de chuvas, mas por excesso, né, daquelas pragas bacterianas, né, que é o caso do enfesamento do milho. Não, é desesperador quando a gente começa a olhar para esses problemas que não vêm do clima, mas a questão do enfesamento, a cigarrinha, a gente achou que não ia ser tão agressivo quanto foi na safra passada, né, Matheus? Cara, de fato a pressão, né, dessa praga esse ano, ela surpreendeu. A gente teve casos aí de clientes que tentaram fazer até 7 aplicações de controle da cigarrinha, né? Não foi eficiente. Acaba que encareceu muito o custo de produção, então é um milho que se sofre aí 30% a 25% de quebra de teto produtivo, já, enfim, mal volta o investimento feito na cultura. Exatamente. Matheus, para a gente finalizar, você sente algum dilema ali enfrentado pelo produtor nesse momento, que precisa se decidir entre vender soja ou milho, precisa ali liberar espaço nos seus armazéns para chegar com a safrinha do milho, ou pode vender o milho agora na boca da colheita e segurar um pouco mais a soja? O produtor está enfrentando esse dilema nesse momento? E muito, viu, Carla? A gente tem ainda um remanescente de safra, né, colhida de soja, ainda disponível em campo, né? São produtores ainda que têm esse grão disponível ou em armazém, ou no balcão, ou estocado dentro da própria fazenda, né? Que precisam fazer a liberação ou dessa soja que está estocada, ou do milho que vai entrar em colheita, para fazer pagamento de compromissos, né? Normal, época meio do ano. A classe produtiva tem volumes, né, agressivos de compromissos financeiros, é normal. Eu sei bem disso, né? Sou produtor rural também. Mas existem alternativas, Carla, de alternativas de que a gente consiga cumprir esses compromissos, consiga fazer levantamento de caixa e mesmo assim carregar milho, carregar soja, para sofrer novas altas, né, com o decorrer dos próximos meses, que é usar o mercado de proteções financeiras, né, o seguro de comercialização, que é coisa que nós aqui na Pátria fazemos muito bem, né, que é realmente carregar o milho virtual, carregar a soja virtual, deixar o estoque ser esvaziado, colocar realmente o caixa, né, para ser circulado, e mesmo assim ainda está susceptível a novas altas do mercado que eventualmente virão, especialmente no caso do milho, né? Como você citou aí, Carla, o Cristiano teve aqui há alguns dias atrás, né, comentou da nossa visão para o mercado do milho, essa visão não mudou, tá? A gente só está sofrendo hoje respingos do cenário de cereais mundiais, porém, internamente no Brasil, o cenário ainda é de contração de uma oferta total de milho segunda safra no Brasil. Essas estimativas aí de 90, 92 milhões de toneladas, na nossa visão da Pátria, estão totalmente defasadas. Não só pela quebra com a seca e geadas que tivemos no centro do país, mas também pela alta pressão, né, dessas pragas aí bacterianas, né, que é consequência da cigarrinha, que a gente está observando resultados só agora. Então, resultados que se tornarão evidentes ao mercado e dificilmente a gente vai ultrapassar 86 milhões de toneladas colhidas só de segunda safra aqui no Brasil. Nós estimamos aqui algo em torno de 83 milhões de toneladas colhidas de milho segunda safra no Brasil. Então, a redução aí de pelo menos 8 a 10 milhões em relação às estimativas iniciais, cara. Então, existe um embate do que fazer agora, né? Tem o milho, tem o soja, tem o compromisso, o que eu faço, enfim, o que faz a venda ou não faz, segura um pouco mais. Conselho que eu dou, procure a Pátria. Nos chame aqui, entre nas nossas redes sociais, nos chame nessas redes para a gente mostrar, ou entre no nosso site, né? Que é www.patria.agr.br.
Lá também a gente consegue, enfim, trazer algumas orientações, mas tem como a gente unir todos os cenários, né? Descarregar o que pode, pagar os compromissos e carregar milho no papel, carregar milho no virtual, né? Já estou colocando aqui nos comentários do Instagram o site da Pátria, patria.agr.br. A Letícia já colocou aqui também o perfil de vocês no Instagram, Matheus, que é o @patria.agronegócios, certo? Isso. Exatamente. E aí é sucesso, é o que eu falo, né? É preciso, Matheus, não dá para passar por um mar turbulento desse num barquinho, tem que subir num transatlântico, botar colete salva-vida e tocar o barco, porque não vai dar para passar desse jeito. E para não passar desse jeito, para ter menos exposição ao risco, é ter ao seu lado um profissional de confiança que te ajude nesse planejamento comercial, não só na comercialização do seu produto, mas na compra dos seus insumos também, como você falou. A próxima safra vai ser a safra mais cara da história, e essa relação, a Pátria também está do lado do produtor, né? Exatamente, Carla. E até bom você ter levantado esse cenário das compras, né? A gente está vendo aí um certo movimento, né, de aquisições para insumos da segunda safra brasileira de 2023. Muita cautela, pessoal. Mercado nitrogenado estão sofrendo grandes quedas. Gás natural, né, que é um grande direcionador de preço de nitrogenados na Europa, né? Vamos dizer ali em todo o Oriente, talvez Oriente, meio Ocidente, meio Oriente, a gente tem uma queda muito agressiva dos preços do gás natural, que ainda não foram refletidos em nitrogenados, porém que serão aí respingados ao longo das próximas semanas e meses. Então, cuidado com essas compras para a safra 23. Mais uma vez, procure a Pátria para ter uma direção mais clara do que ser feito, né? Agora diante não só dessas vendas do spot, vendas de colheita, vendas 23, compras de uma segunda safra 23, muito importante ter atenção Isso nesse mercado. é determinante. Tenha ao seu lado ou um profissional da sua confiança, e a Pátria tem um time incrível para te ajudar com isso. Então, é o Matheus, é o Cristiano Palavro, é o Ronald, é um time enorme ali para te ajudar a fazer e principalmente a tomar decisões, né? Tomar decisões nesse momento boas decisões é ouro, né? Para quem está com custos elevadíssimos e preços com a volatilidade que apresentam. Então, Matheus, muito obrigada, meu amigo, por estar aqui conosco e com a nossa audiência tão qualificada do Bom Dia Agronegócio, né? Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer ter você com a gente. Obrigada. Prazerão sempre é meu, Carla, grande amiga, que o agro não me deu. Gosto muito de Verdade. estar aqui presente. Um grande abraço a todos vocês que nos assistem e fiquem com Deus, pessoal. Sempre que disponível estarei por aqui. É isso. Vocês todos também. Boa semana para você, meu amigo. Um abraço para todo o time da Pátria. Até a próxima. Até logo. Até logo. Senhoras e senhores, Matheus Pereira, como ele falou, né? É minha amiga, para mim também, é um grande amigo que o agronegócio me deu, foi este garoto e todo o time da Pátria, né? Mas o Matheus é meu amigo de fato, somos amigos, ele e a esposa dele, a Gabi, que é como eu já falei outras vezes da Gabi aqui, né? No Bom Dia Agro, uma fofura personificada. E sigam o perfil da Pátria, tá? @patria.agronegócios no plural, tá? E consulte o site da Pátria, patria.agr.br. Inclusive, no site da Pátria, vocês vão achar o caminho. Eu vou até abrir aqui para vocês verem, vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês. Deixa eu mandar aqui para ler. A Pátria, ela tem uma inteligência virtual que é o Getúlio, e ele te traz ali insights do mercado, e aí vocês vão receber os informes da Pátria. Claro que vocês vão fazer um investimento para isso, naturalmente, não é? Mas, assim, vocês vão receber informes de qualidade, insights de quem vive o mercado. Eu falo aqui bastante sobre essas consultorias, por quê? Porque eu apoio muito o trabalho dos consultores e analistas de mercado, porque são eles que vão te ajudar a criar uma gestão, a criar um cenário confiável de acordo com os seus custos de produção, a região onde você está, tudo isso faz diferença na hora de formar os seus preços. Tem as suas despesas logísticas, tem os seus custos de produção, tem as suas condições climáticas, e essas consultorias que eu cito aqui, que são consultorias de confiança do Notícias Agrícolas, elas são responsáveis por te trazer um serviço completo, né? E é isso que você precisa ter ali no teu
né, no teu portfólio para tomar boas decisões, tá? E ali tem, como eu falei, um time muito capacitado. A liderança é do Matheus e também do Cristiano Palavro. O Cristiano Palavro é outro grande analista de mercado. Hoje a gente tem ali no time também o Ronald Macuco, que tem falado bastante sobre o mercado de boi gordo. É um garoto também super focado, né? Então é importante que vocês conheçam esse time para se decidirem ali também, tá certo? Ó, o site da Pátria tá na tela para vocês, e aí vocês vão ter todas as informações e os contatos para chegarem até eles todos, tá bem? E seguimos por aqui. Bom, 9 horas e 53 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos para a fase final deste programa, certo? Trazendo ali algumas informações que são importantes na manhã de hoje. O petróleo segue subindo, tem 2% de alta. O dólar segue em queda, 0,3% de baixa agora, para R$ 5,17. Vamos dar uma olhadinha no milho, na B13 e também no boi gordo. Como o Matheus falou, hoje o mercado brasileiro futuro, principalmente sentindo, né, os respingos da queda forte em Chicago para o milho, e as baixas aqui no Brasil, no nosso mercado futuro, são de mais de 1%. Então, o julho tem R$ 90,40 por saca, uma perda de 1,6%. O setembro caiu 1,7% para valer R$ 93,33. O novembro, R$ 95,45, 1,8% de queda. O janeiro, R$ 98,50, subindo, ou melhor, caindo 1,3%. No boi gordo, temos alta para o junho, que vale R$ 325 por arroba e tem 0,5% de alta. O julho também sobe para R$ 334,85, uma pequena alta de 0,1%. O agosto cai 0,2% para valer R$ 338,20 por arroba, tá? Algumas notícias importantes também desta manhã de terça-feira pelo CPEA. Trigo com baixa oferta, valor médio segue acima de R$ 2.000 por tonelada. Lembra que eu trouxe esse insight ontem? Tá aí o CPEA te confirmando isso. Etanol, em mercado ainda lento, indicadores recuam em São Paulo. Açúcar, preços seguem enfraquecidos. Petróleo avança nessa terça-feira com verão favorecendo demanda nos Estados Unidos e também com temores sobre a oferta. Tá? Copersucar tem queda de volumes de açúcar e etanol em 2021-22, mas lucro mais do que dobra da Copersucar, tá? Goldman Sachs eleva a probabilidade de recessão nos Estados Unidos ao longo do próximo ano para 30%, tá? Recessão mais inflação é complicado o cenário para o mundo e para as principais economias globais, né? Brasil cedia reuniões entre países latino-americanos e a OCDE. Banco Central indica taxa de juros alta por período prolongado para controlar a inflação. Também não é uma situação específica do Brasil, mas no mundo todo a gente vê esse quadro. Carne bovina média diária exportada registra avanço de 22% na terceira semana de junho deste ano. Ok? Dados da Secex compilados por Andressa Simão, nossa especialista aqui ao lado de Alexander Horta, para o mercado pecuário. Ok? Senhoras e senhores, 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Agradeço a todos os comentários, a todos os bons dias. Manda o link do milho na B3, por favor. A Elaine está me pedindo. Elaine, você quer checar as cotações do milho? É isso? É muito simples. noticiasagricolas.com.br. Lá no terceiro bloco do site, vai rolando para baixo, você vai ter as cotações acontecendo ali em tempo real. Você pode monitorar por ali. Deixa o navegador aberto no Notícias Agrícolas, vai trabalhando e de olho ali, tá? Então é muito simples, é no noticiasagricolas.com.br, ok? O Edu Vieira Agro, soja, falamos bastante sobre soja, viu, Edu? Essa live vai ficar salva tanto no feed do Instagram do Notícias Agrícolas, quanto no nosso canal do YouTube. Aí você pode recuperar esse conteúdo, que inclusive hoje teve companhia de Matheus Pereira, diretor da Pátria. Fechado? Rafael, obrigada pelo seu comentário tão gentil por aqui, viu? Senhoras e senhores, boa terça-feira a todos, boa semana, bons negócios. A gente volta a se encontrar amanhã. Fechado? Até lá.